12º domingo do tempo comum. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza e a salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, o vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós vamos rezar sobre o poder de Deus em relação a tudo aquilo que nos aflige, que coloca em risco a nossa vida. Neste último sábado, nós rezamos pelos 500 mil mortos da Covid no nosso país. Com muita tristeza, com muita dor, tantas e tantas famílias lembraram os seus mortos e nós rezamos como nação católica, pedindo ao Senhor que venha em socorro do seu povo. A primeira leitura é tirada do livro de Jó. Jó, exemplo do justo que sofre inocentemente e que fala com Deus do seu sofrimento. No trecho que nos cabe hoje, capítulo 38, já quase ao final do livro de Jó, o Senhor responde a Jó do meio da tempestade, para dizer que o Senhor está presente, mesmo quando nós estamos em meio à tempestade. E o Senhor responde a Jó: quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas? E Jó se dá conta ali que o Senhor está presente. Vamos pedir ao Senhor, rezando os textos deste domingo, que Ele também olhe para todas as tempestades que estamos passando, venha ao nosso socorro, porque Ele tem poder, o poder de acalmar e de vencer as tempestades. O salmo que responde à primeira leitura é o Salmo 106, que diz exatamente: Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, e seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. E alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado o Senhor os conduziu. Agradeçam ao Senhor pelo seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Então, é nesse espírito que nós nos aproximamos hoje da nossa oração, sabendo que não importa o tamanho e a ferocidade da tempestade, o fragor das ondas, mas se clamarmos ao Senhor e tivermos confiança nele, ele virá em nosso socorro para nos libertar. O Evangelho é Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, na barca. E havia outras barcas com ele. E começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca de modo que a barca já começava a se encher. E diz a leitura: Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Situação bastante estranha, em meio a uma tempestade, como que alguém pode estar dormindo. Mas aqui o evangelista quer mostrar como o Senhor, mesmo em meio à tempestade, não tem medo, porque ele confia em Deus. Ele sabe que Deus não deixará perecer aqueles que o amam.
Os discípulos não tinham essa mesma experiência e por isso estão aflitos. E vão até Jesus e o acordam dizendo: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? E esta pergunta também é muito dura e mostra a incapacidade dos discípulos até então de perceber quem era Jesus. Como eles podiam fazer uma pergunta dessa? Como Jesus podia não se importar? Mas hoje, em meio a essa pandemia, nós também, muitas vezes, essa pergunta já deve ter rondado o nosso coração e a nossa boca. 500 mil mortos no nosso país. Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então dá a resposta. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. E então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E esta é a pergunta para nós nos fazermos neste momento desta pandemia. Por que somos tão medrosos? Ainda não temos fé? E eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, diante dessas situações, onde nos sentimos desamparados, perdidos, e o medo se apodera de nós, vamos pedir ao Senhor que Ele venha e que Ele nos dê o dom da fé, para que possamos, com coragem, enfrentar as ondas, os ventos contrários, porque o Senhor vem e fala do meio da tempestade, como falou a Jó. Vamos pedir por todas as pessoas que estão agora em meio a essas tempestades, que não encontram socorro em ninguém, que o Senhor venha e que dê a elas o consolo da sua presença e a certeza de que Ele pode acalmar os ventos e o mar. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.